Miss South by. 3, 2, 1. Hey, Miss South by. Várias vezes, porque a gente estava numa salinha, daí a gente foi para uma sala maior, daí a gente foi para outra sala, e eles foram super legais de acomodar, a gente não estava com pretensão de fazer isso, microfone de lapela, né? Que é sempre um evento um pouco mais aconchegante. Esse evento tá grandão, normalmente a gente faz as pessoas podem falar e tal, mas faz de conta que tá? Daí vocês falam. Não se intimidem por esse microfone aqui, né? Nem sei se eu vou conseguir sustentar isso aqui até o final do evento. Então, é bom que a gente consiga fazer uma coisa bem, que a gente consegue conversar. Mas obrigada, foi super legal. Obrigado, Cuba, por poder ter nos abrigado. Então, antes da gente falar um pouquinho mais do nosso projeto, eu queria falar um pouquinho que é o Decoding. A gente está aqui, vai falar do SGSW, mas esse trabalho de curadoria do SGSW, ele é parte de um projeto maior que chama Decoding Innovation Festivals. Eu já vou falar um pouquinho dele, mas só queria falar um pouquinho da gente, antes da gente começar. Então, a White Rabbit. Esse negócio que tá naquele momento que eu vou clicar várias vezes, pelo que eu acho que... É bom ligar. É bom ligar, mas eu acho que tá ligado. Olha, tá ligado. Tá super ligado, gente. Eu acho que... Vamos lá, passa aí. Sempre funciona no teste, depois não funciona na hora, né? Então, sobre a gente. A White Rabbit é uma empresa que faz exploração de tendências. Pode passar. Sério que a gente vai ter que fazer assim? Pode passar todos eles? Não é possível. Ó, o que a gente faz? Código, né? Eu tô fazendo um código, faz assim com a orelha. Eu não consigo fazer automaticamente com ele. O que a gente faz é um trabalho de exploração de tendências e foresight para a cocriação de futuros desejáveis. Então, o que a gente faz é um trabalho de pesquisa de tendências e a gente trabalha dentro de uma perspectiva de futuro emergente. Então, a gente ajuda as pessoas, as empresas, a ser mais protagonistas desse futuro, né? Então, é por isso que a gente faz um trabalho de foresight, a gente tem um trabalho de pesquisa de tendências, a gente tem um trabalho de tecnologias emergentes, então a gente faz estudos de inteligência artificial, IoT, blockchain, internet das coisas, né? E realidade estendida. Além disso, a gente faz estudos ad hoc e também tem esse projeto aqui que a gente mapeia os festivais de inovação que a gente entende que são alguns espaços muito privilegiados onde a gente consegue também captar sinais para todo esse nosso trabalho de pesquisa de futurismo. E como... Funcionou? Sim, tá tudo certo, gente. Não vou precisar ficar falando, passou. Yes! Então, que time frame a gente trabalha? A gente trabalha em futuro emergente, que é uma visão de impacto na sociedade, nas empresas, nos próximos 2 a 5 anos. Né? Então, a gente pensa que a maior parte de pesquisa de mercado ela trabalha com o passado, né? Ela fala aquilo que passou. E aquilo que a gente faz é uma visão mais prospectiva. Ela vai buscar aquilo que vai impactar as pessoas e as empresas num futuro emergente. E é por isso também que o time frame dos festivais é tão importante pra gente. Porque esse futuro emergente, ele está presente tanto nas falas dos palestrantes, quanto nos use cases, nas startups, na própria comunidade que frequenta os festivais. Né? Então, essa é a forma como a gente se conecta. E aí, queria falar um pouquinho da nossa equipe, né? Então, eu sou a Luciana, sou cofundadora, a Van tá aqui, né? Eu também minha sócia. E a gente tem também aqui a Isa, que é a nossa pesquisadora, vai falar um pouquinho com a gente também. O André, que é o nosso designer, tá aqui a Isa. O Guto, que está circulando por aí. Mas a Lucy também, que vocês devem ter conhecido no começo. E eu também queria... Eles têm orelha. Exato. É a galera que tá de orelha. A gente identifica, assim, para ficar bem óbvio. Tá aqui, ó, gurias, vem pra cá. E aí a gente tem também, pra quem não sabe, a gente tem uma nova membro na equipe, que é a Aira, que tá dentro da barriga da Van. Então a Van vai estar... E sim, ela vai pra XSW. Primeira pergunta que a pessoa faz é assim, você vai viajar assim? É isso, as pessoas não, você vai viajar. Enquanto ela tá dentro, tá beleza. Fora depois, quem tem filho sabe que é mais complicado. Quando leva dentro é mais portátil, né, Van? É, mais fácil carregar, assim. Então quem tiver no SGSW me ajuda, porque nós vamos ter essa moça loucona grávida no SGSW. Então, por favor, me ajudem. Eu volto naquele dia que não pode mais viajar? Esse dia. Exatamente. Tu já tem uma barriguinha ali, a Aira que tá, nossa nova membro da equipe. E quando a gente fala de equipe, também é importante falar que a gente não faz esse trabalho dos reportes sozinho, a gente faz com curadores, expertos nas suas áreas. Então, muitos de vocês aqui são nossos curadores e aqui vocês veem alguns curadores de outras edições, pessoas que nos ajudaram a fazer esses reportes acontecer. Então, a gente sempre gosta de agradecer essas pessoas
E quem quiser também fazer parte desse time, vem falar com a gente. Quem tiver aquela disposição, quem for bem CDF, gostar de pesquisar e compartilhar, né, as suas anotações, eu acho que é legal também, se vocês quiserem fazer parte, vocês podem conversar com a gente depois, tá bom? E claro, introduzir nosso Crazy Rabbit, vem cá, Andrew, o terror dos palestrantes. Para quem já esteve nos nossos eventos, vocês sabem que ele faz uma performance muito especial, que ele rouba o microfone dos palestrantes quando acaba o tempo. Lembra do White Rabbit? Microfone. Então, vocês já conheceram ele já fez essa vibe check com vocês no início, né? Então, eles já estão aclimatados. Ele é, como eu gosto de dizer, o terror dos palestrantes. Então, esse é o Andrew. E aí, eu queria começar falando um pouquinho qual que é a vibe de vocês aqui hoje. A gente usou esse tempo ali do começo pra gente sentir um pouquinho a vibe de vocês, por isso que a gente fez essa brincadeira dos adesivos, né? Então, eu queria saber quem que tá empolgado, quem que é a turma dos empolgados? Vamos ver, aê! Nem precisei avisar! Quem que tá ansioso? Quem que tá ansioso? Ai, rola uns ansiosos também, o pessoal mais... Eu. Quem que tá assim, freaking out? Pode estar empolgado e freaking out também, não? Não tem ninguém? Ai, gente, eu acho que vocês estão mentindo. Agora eu quero saber quem são os virgens. Levanta a virgens. Oh, meu Deus! Não, levanta de novo, que eu vou fazer uma conta aqui. Mentira, A gente tem gente. mais de 50% de virgem. Meu Deus! Eu não tava preparada. 51,2%. Não tava preparada, gente. Não sei, agora... É rápido, um computer vision. Eu acho que foi mais, eu diria que era 69%, só pra fazer uma piada de cunho sexual, né, gente? Então, nossa, gente, arrasou. Nossa, essa me pegou de surpresa. Eu também não esperava. Então, tu vê, é muita gente, né? Então, querendo ou não, A gente promete devagarinho, vai ser bem aos diferente. poucos, que a gente respeita esse momento que vocês estão passando. Mas vem com a gente, tudo bem, é só você se entregar com carinho, tá? Então vocês estão aqui, hoje é quinta-feira de carnaval, querendo ou não, vocês fazem parte do nosso bloquinho da GCW. Isso é fato, se não fosse, vocês não estariam aqui. Então eu queria ver se esse bloquinho tá animado. Cadê os nossos contratados com o barulhinho? Vamos lá? Quero ver. Ai, vamos, gente, vamos melhorar. Acho que tá bom. Ok. Ó. Sempre tem uma... Mas é isso aí, gente, vamos puxar, acho que vocês... Aqui a galera lá do fundo do alto não tá ajudando. Cadê o apito que eu te dei? Eu dei apito pra ti, você tá aí no fundo quietinha, né? Ó, até o final da noite, nós vamos fazer o nosso grito de carnaval, que é esse aqui, ó. Se liga. Vem em mim, South By, tá? Esse vai ser... Então, o que é? Porque até o final da noite, vocês têm que estar assim, ó, prontão, pensando, nossa, tô muito pronto, pode vir. Já sei tudo, já sei agenda, já sei dicas, já sei tudo pronto, organizado. Ainda mais esse bando de virgem aqui, né, gente? Então, assim, tá tudo pronto, organizado, nós vamos conseguir fazer esse grito de carnaval. Vamos tentar agora a primeira vez, a gente vai tentar, vai ser ruim. Eu vou dizer, gente, vocês podem melhorar, entendeu? Então, vamos lá, vou fazer. Vem em mim, South By. 3, 2, 1. Vem em mim, South By. Foi ruim. Eu falei que ia ser ruim, até porque precisa do... Cadê os negócios que eu dei pra vocês? Tipo, tem que fazer, então eu vou fazer de novo, tá? 3, 2, 1. Vem, salvar! Já foi bem melhor. Guarda essa imagem mental, porque até o final da noite vai ficar bem melhor esse grito, hein? Quero ver. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer já pra se livrar de cara? O jabá. Nós vamos fazer o jabá. É óbvio que vai ter um jabá, né, gente? Então, a gente já vai fazer logo para se livrar e daí a gente já faz o resto, tá? Por que a gente quer fazer o jabá? Porque o nosso projeto, a gente melhorou ele, a gente quer contar para vocês. Até porque, como eu disse, rede é uma coisa muito importante pra gente. Então, todo mundo que, de alguma forma, participa dos festivais, a gente quer que vocês contem pra gente, tá? E é claro, também, óbvio, que a gente precisa vender o projeto. A gente está numa média de uma criança por ano nessa empresa aqui. Ano passado fui eu, agora é a Van. E aí, né, gente, boleto não para de chegar, a fralda, aquela coisa. Então a gente precisa vender, vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso projeto, tá? O Decoding, ela é a nossa plataforma de curadoria dos festivais de inovação, do Brasil e do mundo, tá? Ele começou há 4 anos atrás,
só com SXSW. Mas, na verdade, ele cresceu e hoje a gente faz o quê? A gente tanto leva os festivais para dentro das empresas, né? Então a gente faz palestras, workshops, faz esse download, quanto a gente leva as empresas para dentro dos festivais, né? Então, que é fazer a curadoria de conteúdo, por exemplo, né? A gente tem clientes no próprio South By agora, que a gente faz a curadoria, identifica quais são os principais festivais, faz essa estratégia e daí faz o trabalho de curadoria de conteúdo para levar, fazer a presença mais atuante, protagonista das empresas nos festivais. Nesse ano a gente teve 10 festivais em 4 continentes, né? Mais de 500 cases mapeados e 6 eventos. E aí vocês podem ter um pouquinho gostinho de... Os eventos é a parte que a gente mais adora, a gente sempre fala, eu e a Ivan, que a gente super trata esses eventos como se fosse a nossa festa de aniversário. A gente acorda saltitando A toda gente vez. fica, nossa, hoje tem evento, eita, Vamos muito animado. A gente adora fazer esses momentos com vocês, né? E como vai ser esse ano, tá? A gente já evoluiu algumas coisas do projeto para entender um pouco mais esse mapeamento. Então essa aqui é a nossa agenda desse ano, nosso reporte do CES, que é o principal evento de lançamentos, né, gadgets da indústria da tecnologia, acabou de sair do forno. Aí nós temos o South By, depois a gente tem Rio to See, o Festival Pet, Hacktown, a gente tem o Hack and Play, o POA 2020, que é um festival novo que a gente está fazendo a curadoria. Então a gente, inclusive, acho que vai lançar essa curadoria lá no próprio South By, e o Web Summit, tá? Então essa é a nossa agenda desse ano, e aí a gente vai traduzir essa agenda nesses eventos aqui. A gente ainda tá, claro, né, que tem uma pequena coisa que está nos atrapalhando, se chama coronavírus, porque no ano passado a gente fez Slush de Xangai, então nós estamos ainda mapeando se vai ser possível ter um evento na China ou não. Mas de qualquer forma, a gente fez no ano passado um report chamado China Explained, que teve bastante repercussão justamente porque a gente tem que colocar no mapa. Esse ano vocês vão até ver que no próprio vídeo do South By, pela primeira vez eles estão trazendo pessoas, fazem questão, sabe, de colocar alguns líderes chineses para mostrar que eles estão conseguindo dar conta dessa questão da inovação tecnológica na China. Daí a gente faz festivais brazucas, isso também foi um aprendizado do ano passado. A gente faz uma consolidação dos principais festivais brasileiros, das temáticas, né, que a maior parte deles a gente até palestra, mas a gente faz um evento só para dar essa perspectiva que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas ok, é festival de inovação, mas é coisa da gringa, não tem a ver. E na verdade, quando a gente faz a curadoria dos eventos aqui, a gente vê exatamente como que isso chega aqui e como que o mercado brasileiro, e não só o mercado, a sociedade brasileira, está entendendo esses movimentos, essas tendências, não só em relação à questão de inovação tecnológica, mas tendências de comportamento mesmo. E aí, inclusive, as pessoas se espantam bastante, porque a gente tem um complexo de vira-lata de achar que nada acontece aqui no Brasil. E nos eventos brasileiros a gente vê que tem uma cena muito vibrante de inovação, tá? Então essa é a nossa agenda. É isso, gente. Chama nós, tá? Se vocês quiserem. Conversa com a gente depois. Esse é o jabá do Decode Innovation Festivals. E vamos lá, vamos começar a entender o que a gente vai ver aqui hoje. Boa! Então o que a gente vai fazer hoje? Para começar, a gente não chama de decoding à toa. O que a gente tenta fazer é decodificar, porque quem já foi sabe que a experiência, em termos de complexidade, é sempre hardcore. Né? Se aqui a gente fala no PET, a gente vai falar, putz, que difícil, porque tem 300 palestras. Imagina quando a cada minuto tem 400 palestras acontecendo ao mesmo tempo, ativações de marca, né? Ativações de países. Então a gente sabe que é sempre difícil, ok? Mas, antes de que vocês fiquem ansiosos, comecem a palpitar o coraçãozinho, né? Porque rola aquela ansiedade. Eu acho que o que mais importa é a gente pensar, assim, o que é que a gente está indo fazer lá? Sabe? Aquela questão de falar, não foi porque eu sempre acho, você sempre acha que teria se preparado melhor. Mas o que é se preparar melhor? O que é, né? Eu acho que se preparar melhor é a gente ir lá cumprir, saber mais ou menos o que a gente foi fazer. Então, a primeira coisa que eu queria propor é que vocês pensassem em 3 palavras, rapidinho, qual que é a principal intenção de vocês? O que vocês foram fazer lá? Então, como você quer que seja o seu South by Southwest? Então, você entra aí no celular, que é www.mate.com, e coloca esse código 69803, porque a gente queria entender um pouco qual que é a intenção de vocês quando vocês vão lá. Isso ajuda, isso aqui não é só à toa porque a gente quer saber, mas também porque ajuda a gente a mentalizar e falar, putz, o que eu estou indo fazer lá? Eu estou indo fazer networking, eu estou indo querer porque eu quero contratar uma distribuidora.
que eu quero entender especificamente sobre tal e tal tecnologia, eu quero conteúdo, eu quero beber, também pode, né? Eu quero... O que você está indo fazer? Você está indo se divertir? Eu quero ver show? Qual que é a sua principal intenção? Beleza? Todo mundo? Legal, joga pra trás. Aprender. Joga pra trás. Fazer conexões. Joga do lado. Joga pro lado. Fazer novos contatos. Pra frente. Experiências inovadoras com tecnologias e muito network para fazer bons negócios. Legal, o que mais? Eu descobrir, aprender e poder replicar. Olha lá. Não era pra ser, né, amiga? Ideias diferentes e network. Passa pra ela. Não, a galera já entendeu como funciona. Comportamento, branding e network. Legal. Vamos piorar, só pra já dar uma descoordenada. Fala primeiro laranja, azul, ok? Vai. Eu falo? Networking. Pode falar? Pode? Eu coloquei conhecimento, futuro e networking. Inspirar, aprender. Networking, tendências tecnológicas e criatividade. Ideias, tendências, comida. Bom. Beleza. Ficaram muito loucos de muito conhecimento, eu escutei aqui. Beleza? Gostei, pelo menos é um bom pitch pro chefe. Se vocês estiverem assim, ansiosos, primeiro é que assim, a gente não veio falar aqui, ficar só falando, você vai ter que decorar tudo, você falar, putz, vou ter que anotar todas as palestras. O que a gente veio é entregar um toolbox, ok? No que contém esse toolbox. Então, assim, aproveitem para anotar tipo, os insights de vocês, que tiveram, as inspirações, mas tudo que a gente falar aqui, vocês vão receber da forma mais organizada possível, tá? O que vocês vão receber? Primeiro, a agenda. Então, a gente vai falar sobre a nossa agenda. A gente foi muito tempo, a gente viu quais são... Vocês vão entender que a gente tem uma curadoria pessoal para saber o que é diferente esse ano versus o ano passado e que a gente realmente acha que está pegando, e a gente conhece muitos dos palestrantes, a gente identifica várias das empresas, e a gente deixa isso assim, um link que você só precisa dar estrelinha de tudo que você gostar depois. Tá? Então tem a agenda, então vocês recebem de uma forma mais simples possível. A segunda coisa, que eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um lado B de blogueira, que eu tenho também, além da White Rabbit, um blog que chama Chicken or Pasta. E vocês vão receber um guia, tudo que a gente for falar aqui já está escrito, tipo, narrado, tá? Então, assim, como é o festival de acesso, o que você entra a cada pessoa, o que é Primary Access, o que é Secondary Access, onde que eu vou comer, onde que eu vou beber. Então, tá assim, imagina tudo isso está organizado e narrado dentro do blog, vocês vão receber o QR Code e o link, beleza? A terceira coisa que vocês vão receber, e já devem ter recebido, é um mapa, certo? Então, o que a gente fez? A gente tentou facilitar a vida, porque lá a vida é muito location-based, sabe? Então, você tá ali, você fala, putz, eu preciso comer, mas eu preciso correr na palestra, tô do lado do JW Marriott, como que eu faço? Então, você vai conseguir entender no mapa onde tem de comer, onde beber, onde tem as casas. E a gente fez um trabalho bem, assim, de Sherlock Holmes. E daí a gente foi lá atrás para ver quem recebeu, quem mandou o permit, né, para solicitar que a casa esteja aberta, etc, etc. Daí a gente descobriu onde estão as casas de países, né, todas que vão estar. E as casas de marcas, elas vão estar
no online, que vocês têm o QR Code dentro do mapa. Beleza? Por quê? Porque as casas abrem sem avisar, né? Tem muita coisa que tem empresa de produção, empresa de live marketing que faz o permit, mas a gente só sabe que lá vai ser a casa do YouTube no dia que abre a casa do YouTube. Daí a gente faz todo um crowdsourcing para descobrir onde está isso, e isso está sempre atualizado no mapa. E quando as casas desaparecem, está escrito também que dia que ela começa e que dia ela termina. Beleza? Quem ainda não está acompanhando, 50% virgem, daqui a pouco a gente vai explicar o que é tudo isso, tá? Mas o fato é, levem o mapa porque ele salva a vida, e principalmente quando a gente for falando sobre umas coisas, tenta já marcar no mapa que ele vai ser, sabe, seu souvenir depois do evento. E por último, quem tá nos grupos de WhatsApp? Que a gente, uma galera, a maioria. Os grupos de WhatsApp é uma forma muito fácil, a gente começou, sei lá, em 2005? 2015. Sei lá, uns 5, 6 anos. Oi? Grupos de WhatsApp. Ótimo. Tá bom. Várias pessoas. Os grupos, eles ajudam muito. Assim, ele tem o lado bom é que você consegue se conectar com as pessoas, saber onde estão as coisas que estão acontecendo, que palestra que tá boa. Então rola assim. Muita coisa no South by acontece na hora, né? Então a gente tava lá. Tava eu e o Carlão outro dia não, já faz uns 2 anos que a gente tá passando, e a gente falou, vai ter show do Strokes, Onde é? Na casa da Samsung, é uma quadra, daí a gente vai pra lá, dá pra entrar 50 pessoas e fecha. Então é legal você estar conectado no WhatsApp. Pode aumentar, por favor. South by Southwest brings together all sorts of amazing backgrounds and interests. Where does that conversation go, and what similarities do they pull out of each other that didn't exist before? You can talk to anyone here. That is a fact. The international contingent at South by is significant. You can come and draw for yourself the knowledge that might be empowering. There's so much to know. There's so much to learn. Any moment in time you can turn a corner and you can find something new. The whole idea of containing everything and allowing people to explore different areas, I think, is what makes it unique for me. It reminds me of being young. We'd be a bunch of clubs and everyone had their own style and everyone was hungry and everyone was full of dreams. 我对 South by 对于世界趋势发展的敏感度非常的印象深刻。The idea of just giving creatives a natural voice. Come here and your expression is your expression. Everyone comes here all over the world, and being part of that is very special. When you get a bunch of artists in one place, magic happens. Eu juro que é mais animado. Eu também não, a gente não vai fazer isso sozinha, a gente trouxe algumas pessoas que são especialistas em outros festivais. E para elas darem uma palhinha, tá? E a gente vai fazer isso chamando as pessoas para falarem durante 5 minutos. Para quem já foi nos nossos eventos, é sempre uma metralhadora de conteúdo. Então a gente realmente chama pessoas para falarem 5 minutos de verdade. É assim, não é uns 5 minutos. 5 minutos, né? Então eu vou começar falando sobre 5 minutos do Music, rapidinho. O Music, ele é um festival que mais ou menos acaba setando o tom do South by Southwest. Porque desde 1987, que foi quando começou, ele era um festival 100% de música. E não é à toa que é em Austin, porque Austin é a capital do live music nos Estados Unidos, né? Então por isso que tem tanta casa de show, por isso que tem tanta música. E a gente acha que esse lado, que é um pouco mais punk, um pouco mais subversivo, ele acaba carregando essa aura, sabe? Que é muito mais informal, uma hora mais de festa, para o resto dos festivais. Então eu acho que isso que faz um pouco que o South by seja diferente dos demais festivais de tecnologia e inovação que a gente também vai, né? Ele é um pouquinho menos corp. Mesmo quando a gente fala sobre tecnologia, mesmo quando a gente fala de inovação, ele não é um festival super corporativo. Além disso, a gente tem a conferência. Então, a conferência de música, depois o Lê vai falar um pouquinho mais para vocês, que é para a galera de música mesmo, que vai procurar distribuidora, gravadora, que vai falar sobre como é o mercado de música. Então, tem bastante tracks. E ele acontece a partir da segunda metade do South by Southwest. Vocês vão enxergar que a cidade, quando vocês estão andando, assim, que o Interactive esse ano, ele deu uma estendida, né? Porque o Interactive ele terminava depois do dia 7, 8, e agora ele deu uma estendida até o dia 21. E vocês vão ver que lá pelo dia 17, 18, a cidade muda, né? Começa a entrar umas pessoas de música, começa a ver umas pessoas bem loucas.
no meio da esquina. E também tem os shows, que depois o Carlão vai contar mais pra gente, que é a parte bem Austin, né, do rolê. E eu também queria contar um pouquinho do Festival de Filme. O Festival de Filme, ele é super importante, ele é quase tão importante quanto o Sundance ou Paris, né, depende um pouco do tipo de filme que você está querendo. Então tem World Premiere, tem Midnighters, tem muita coisa que acontece, e os prêmios dados dentro do Festival de Filme são super importantes também. Então, da mesma forma, tem a conferência. Então, tem a conferência que é só para o badge de filmes, ou é primary para o badge de filme, depois eu vou explicar sobre isso. Você pode entrar, mas você pode entrar se tiver lugar, depois das pessoas de filme. E tem bastante coisa que é convergência, ou seja, quando a gente fala que tecnologia e interatividade ele acaba se encontrando com filme, por exemplo, VR. VR é onde? É em filme ou ele é em tecnologia? É onde se encontra, então tem bastante coisa de conferência. E também tem muitas exibições, então aonde você quer tietar uma pessoa famosa, daí você vai no filme onde ela está, tem red carpet, tem todas aquelas coisas de festival de filme mesmo. E tem algumas dicas boas, por exemplo, se você tem badge Platinum, ou até se você for um filme menos bombado, tem vários cinemas muito legais, por exemplo, tem o Alamo, o Draft House, tem um restaurante e uma choperia dentro do cinema. Então, se você tiver 2 horinhas e falar, putz, eu não quero ir num restaurante, você pode aproveitar para ver um filme do Festival de Filme e ficar e aproveitar comer, tomar um chopinho durante o meio do seu dia. Porque você fala assim, vou perder palestra. Ninguém aguenta, depois do 4º dia, de ver mais que 5 palestras, tá? Sério. Então, assim, seu cérebro não consegue mais absorver. Então, aproveita e vai fazer umas coisas diferentes também. Então, a gente vai falar sobre as rapidinhas de 5 minutos. Tá preparado, Andrew? Beleza. E eu queria começar chamando o Clebinha, que o Clebinha é uma daquelas presentes que o South by trouxe pra gente. Primeira vez que eu conheci o Clebinha, ele chegou com uma mala assim, oi, aqui é a casa das meninas da Rabbit? Sim, eu tô com vocês. Ele subiu, assim. E desde então ele virou governanta da casa Rabbit, primeiro da casa, primeiro e segundo do seu nome. E ele é head da 99 de Brand, e ele é a pessoa que faz mais uma palestra em 5 minutos que eu conheço, e por isso que a gente colocou ele primeiro, entendeu? Daí assim, ele já acerta, é o modelo, beleza. Tá contando meu tempo, não. Não tá contando o tempo. Olá, turma, tudo bom? Vamos lá, tem pouco tempo. Esse é meu 5º ano no South by Southwest. E eu descobri, na primeira vez que eu fui, eu tava com meu inglês macarrônico, hoje ainda é um pouco, mas na época mais ainda. E aí eu descobri, nas palestras, algumas eu não entendia nada do que eles estavam falando. E eu acabei descobrindo esse espaço que é o Trade Show e que me apaixonei por ele. Hoje eu continuo, agora eu sei falar inglês, eu continuo indo para todas as palestras, mas eu descobri esse lugar e eu continuo frequentando porque ele me traz muitas coisas boas. O que é isso? Existem várias exposições também, várias feiras que acontecem dentro do evento. E uma delas é esse Trade Show, que é onde são exibidas as novidades, as empresas, as startups. É uma mistureba danada esse espaço. Fica mais ou menos, só para vocês terem uma ideia, aqui tem stands de todos os tamanhos, vocês conseguem visitar, conversar com os fundadores das startups, das empresas. Para quem está indo fazer negócio, fazer networking, várias pessoas comentaram, é um lugar legal para marcar, para fazer isso. Além das startups, você tem as plataformas de tecnologia, os grupos de comunicação, embaixadas, vários países estão lá representando, trazendo trazendo pessoas e talentos dos seus países. O Brasil, inclusive, esteve há alguns anos. A NASA tem stand, o Exército, até a igreja tem stand, um super tecnológico tentando converter as pessoas na área de games, etc. É super legal mesmo. E o mais legal, o que eu mais gosto são as traquitanas. Você vê cada coisa inútil, mas ao mesmo tempo genial, que às vezes você não entende para que ela serve e depois de 3, 4 anos você vai entender. Então várias coisas, desde simuladores de VR, isso aí é de 2017, hoje essa empresa está bombando, uma realidade imersiva que você faz, que você entra e navega de fato, voa dentro desse negócio. Plataformas de reconhecimento facial, que lá atrás também, em 2017, mostravam formas de você conseguir olhar o rosto das pessoas, identificar uma série de coisas que hoje estão aí escaladas. Em 2017 eu conheci 2 japoneses que eles estavam com essa gargantilha e eu perguntei, para que serve? E ele falou, isso aqui faz você ficar gago. Então você começa a botar essa... Aí eu falei, mas para que serve? Aí ele fica pensando assim, empatia, para você se colocar no lugar da pessoa. Aí eu falei, ele não sabe para que serve ainda.
Mas eu dei uma pesquisada agora e ganhou prêmios de design e tudo, e daqui a pouco isso aí vai fazer sentido. Daqui a pouco ele cria um reverso disso, que deixa uma pessoa gaga não mais gaga. Então é legal para você ver esse tipo de coisa. Essa empresa que mostrava, era uma startup na época, também em 2017, que mostrava a comida que ela botava no seu escritório, você desbloqueava com o celular e tudo, e parecia meio inviável na época. Hoje, tirei essa foto ontem, no escritório da 99 já tem um monte de máquinas dessas, de empresas de startups que fazem alimentação, e 2 anos depois, já escaladas no mundo. 2017, essa empresa era o Photoshop da voz. Ela pegava a voz do Trump e botava falando a Hillary Clinton, invertia as vozes. Na época parecia só uma brincadeira para fazer trote. E 2019, 2020 a gente discutindo deepfake e um monte de outras coisas que vão pautar as eleições dos Estados Unidos 2020 agora. Então a gente tem uma série de coisas que às vezes não fazem sentido, mas que elas são experimentais ainda, que lá na frente elas vão fazer sentido. Lá tem um palco também onde são apresentadas muitas dessas inovações, que é o Next Stage. Teve um dia que eu fui que era só de crianças, então eles trouxeram crianças para contar e apresentar coisas que elas estavam pensando e tudo. Esse ano, pela primeira vez, eles estão com espaço também para network, que você consegue assistir live streaming. Não fica muito claro no site qual é o acesso, se é algum tipo de fila de espera, mas espero que eles divulguem em breve. Mas é um espaço para você se conectar, marcar suas reuniões e tudo. Então, enfim, esse ano coisa legal, eles estão organizando em temas. Antigamente era mistureba danada, sabe Galeria Pajé? Você vai, aquela confusão, você compra capinha de celular, sei lá o que era isso. Agora eles estão organizando por tema, então tem um corredor só de cannabis, o outro só de startup, ou de esporte, outro de space, então tá mais organizado. E também agora eles divulgam no site as empresas todas. Quem está interessado no sistema de startups, conhecer esse tipo de empresa, eu recomendo entrar no aplicativo ou no site, dá uma pesquisada e estuda. Às vezes você já marca uma reunião lá, já troca um café. Certeza que você vai ganhar um brinde bom, porque eles vão ver que você é um contato quente. Então você vai sair com a mala cheia de brinde, se for lá visitar. E a dica final, que esse é o maior desespero, todo mundo vai sair de lá. Ah, eu perdi uma palestra que eu queria assistir, que droga, acabei meu dia. Cara, usa esse momento, sabe? Ninguém liga se você perdeu a palestra. Perdeu a palestra, desce, vai pro trade show, aproveita para dar uma passeada. É o melhor lugar para parar de pensar um pouco, parar de ficar anotando um monte de coisa e dar uma circulada para poder conhecer mais coisas, tá bom? Então é isso, aproveitem, espero que vocês curtam bastante. Estou aí também daqui a pouco happy hour, quem quiser trocar ideia, tamo nessa. Vocês vão fazer jabá da palestra? Mas pode fazer de novo. Pode fazer, porque você tem 1 minuto para fazer jabá. Tem 40 segundos, jabá, então vai ter uma palestra esse ano, a 99 foi convidada para palestrar lá. A Estela Brandt, que é diretora de marketing, vai falar junto com o Think Vulgo minha chefe. Vulgo minha chefe. Vai falar do Think Eva, junto com o Think Eva, sobre uma ferramenta de inteligência artificial que a gente desenvolveu, que ela reconhece casos de denúncia de assédio na plataforma e priorizam. Aí foi selecionado pela tracking list oficial do evento e estaremos lá esse ano. A Estela vai palestrar. 18 segundos, estejam lá. Obrigado. Desculpa, Jorge, fazer isso com você. Aí a gente perde a performance do Andrew, né? Quando a pessoa A gente fala. perde. Não, mas você pode porque é legal essa outra parte também. A gente também, antes de começar o South by, a gente tem uma conferência de 3 dias, certo? Que é... Aí, perdeu o clique. Beijinho do Kleber. Que é o South by Southwest Edu, que é bem voltado para educadores, como, por exemplo, o Jorge, que já foi há alguns anos, inclusive ano passado ele foi mentor. Ele se considera um engenheiro de aprendizagem, mais do que um professor. Da SPM da Sustentaria, ele vai contar pra gente um pouquinho, porque quem que vai pro Edu, apesar de não ser principal? Eu acho que vai pouca gente, então a gente não vai focar tanto na curadoria, mas como que é a experiência, que tipo de tema que é tratado? Esse aí, desculpa. Pessoal que vai pro Edu, olá, boa noite. Levanta a mão quem vai pro Edu, só para eu mandar um coraçãozinho para vocês. Aê. Não, minha tarefa aqui, eu sou um engenheiro de produção que virou um engenheiro de aprendizagem. Então eu tenho me dedicado ultimamente a entender, modelar e melhorar processos, organizações e relacionamentos para impactar positivamente a aprendizagem para conseguir o futuro emergente que a gente quer, né? Nem todo mundo vai no Edu, mas quem já foi para a escola aqui, levanta a mão. Quem tem filho? Quem se considera um lifelong learner? Legal, né? Então, lifelong learning, todo mundo fala de lifelong learning hoje em dia, né? Mas sempre existiu, virou um rótulo isso. Sempre existiu por quê, né? Desde que o homem é homem, a gente tem que se desenvolver e enfrentar os desafios do meio ambiente para conseguir sobreviver, se desenvolver e impactar a sociedade do jeito que a gente quer. Seja para melhorar a nossa vida, seja para melhorar a vida dos outros. O que acontece é que a gente pensa lifelong learning, adultos aqui assim no cubo, falando, eu sou lifelong learning, mas quando a gente era criança na escola,
né? O que faz para formar o lifelong learning? Então, pensando em educação, é crucial a gente ter uma fase inicial de educação infantil, ensino fundamental e aí um pouco mais para frente, para a gente conseguir aprender a aprender, né? Então é fundamental a gente ter repertório, a gente ter condições de interagir socialmente, aprender a aprender e aprender a se desenvolver. E aí que entra o Edu. O Edu é o primo mais novo do SXSW, e tem 10 anos, e ele nasceu com o foco de educadores de educação básica no Texas, e foi se desenvolvendo para ser o que é hoje. Então vamos lá, o que é hoje, né? Justamente por causa desse histórico, hoje o público é principalmente praticantes da educação básica, esses 44% que estão na esquerda, né? E desses 44%, muita educação básica e muito faculdade. E eu vou falar daqui a pouco por quê. Tem também lá, voltando para da esquerda, 30% quem estava pensando em fazer networking, quem vê potencial de negócio com tecnologia, inovação e criatividade dentro da educação, é um ótimo lugar para estar. Terceiro setor também um pouco de governo e um pouco de estudantes, muito menos estudantes do que eu gostaria. Mas esse é o público mais ou menos do evento, né? E aí vocês devem estar pensando assim, o Jorge veio aqui, veio dar uma ideia de o que tem que fazer, etc e tal, mas eu não quero ficar fazendo brincadeira com um monte de professor e professora de escola e faculdade. Daí eu pergunto para vocês, por que não? Né? Uma coisa que a gente não se dá conta, além de ser pais, mães, responsáveis por criança e ter estudado, é que se tem alguém que hoje continua sendo responsável por inovar mais do que todo mundo na educação do mundo, são as instituições de ensino que já existem. Uma escola e uma faculdade hoje está sofrendo uma pressão enorme pela velocidade de mudanças do contexto mundial, pela velocidade de alternativas que a gente tem de aprender. Então, se tem algum lugar interessante para olhar, para ver novos modelos de educação, e eu falo isso como alguém que dá aula para adulto em MBA e dá aula para criança em ensino fundamental e faz formação de professores, é o que as escolas boas, o que as faculdades boas estão fazendo. Não só para os nossos filhos, mas para os nossos negócios, para a educação corporativa da empresa e por aí vai. Por isso, não é olhar um monte de professores, mas é olhar um benchmarking de o que uma instituição, uma organização responsável por ensino está pensando em inovação hoje em dia. Faz sentido para vocês? Primeiro, eu estou falando muito rápido? Não. Porque depois do Kleber eu falei, não, eu tenho que conseguir... tem 1 minuto e 25, então vou mais rápido. Então, e qual a ideia, né? Não é só educação, tem alguns temas fundamentais que qualquer pessoa que se preocupa num futuro emergente que a gente queira estar, e não só um futuro emergente dado pelas condições, tem algumas trilhas como acessibilidade, inclusão, tem a questão de engajamento civil, bem-estar e competências socioemocionais. Isso não vale só para a escola. E melhor, a gente tem chance de olhar isso dentro de um ambiente de escolas e faculdades que estão fazendo o que há de melhor em inovação. Por isso que eu acho que vale a pena ir. E já que a maioria não vai, tem muito material disponível, dá para pegar vídeo no YouTube e pegar essas dicas de palestra que eu vou dar para vocês. 5 só palestras, que eu falei para pegar 5 palestras, então eu falei, deixa eu dar um pano de fundo. Primeiro, Ken Robinson, né, é o cara, maior palestrante mais visto no YouTube. É um filósofo, professor, cavaleiro inglês, que foi renomeado, e que está falando por que e como mudar. A palestra é Revolucionando a Educação de baixo para cima, ou da base. Segunda, um ingrediente fundamental. Quem já ouviu falar na Carol Dweck? Psicóloga de Stanford, e ela, todo mundo que fala de mindset de crescimento e growth mindset, é um livro sensacional dela, e ela não só vive em cima do livro, mas ela continua pensando e interagindo com a realidade da educação. Terceiro, inteligência artificial para desenvolvimento e equidade. Não dá para falar de educação sem falar de inteligência artificial. A diferença nessa palestra é que são 3 empreendedoras mulheres que vivem no terceiro setor e elas, estou fugindo com ele, e elas vão falar sobre como incluir inteligência artificial com equidade. Novas maneiras de ser uma escola. E se a gente pensar numa escola de um jeito que uma escola não é? Vale a pena, são 3, estou fugindo do coelho, gente, não sou louco. E a última, faculdade. Para quem acompanha o mercado superior, as faculdades estão sofrendo uma enorme pressão para se reinventar. O Michael Horn é um dos principais pensadores em inovação na faculdade. Quanto estourei? Pelo menos deu tempo de ele não chegar. Obrigado, desculpa a pressa, gente. Eu vou estar aí no café. A gente está aqui num lugar
lugar que respira startup, né? Que respira inovação, que a gente fala... E o South by, ele é também um lugar de empreendedorismo, ele é também um lugar de startup. E a gente está aqui hoje porque a gente fez uma joint venture, né, Pripas? Pripas também é essas pessoas que você conhece no festival, daí você fica amigo e tal. E ele fazia um evento pré-South by, a gente fazia um pré, e daí ele falou assim, escuta, por que a gente faz dois mesmo? Porque eu vinha no dele, ele ia no meu, sabe? Então a gente falou, vamos fazer uma joint venture. E ele hoje é da Red Point Ventures, mas ele foi head do Cubo durante bastante tempo. E ele vai contar pra gente, se você tem uma startup, se você procura startups, o que você precisa fazer durante o South by. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Flávio Pripas. Eu estou nesse mundo de inovação de empreendedorismo desde 2008. Eu fui fundador de 2 startups, eu vendi as 2 empresas. Eu fui convidado para desenhar o Cubo, que é essa iniciativa que vocês estão hoje aqui. Fiquei à frente do Cubo ao longo de 4 anos. E hoje eu estou no fundo de investimento, de Venture Capital, chamado Red Point Ventures. E o South by Southwest para mim é quando o ano começa. Eu costumo falar que a gente está, principalmente, por exemplo, a Vanessa, a gente está muito acostumado a fazer upload. Você vai no lugar, você vai no evento, você faz uma palestra, você mostra para as pessoas aquilo que você conhece, compartilha um pouquinho de experiência. O South by Southwest para mim é a ocasião no ano que eu faço o download. Então, assim, para mim, absolutamente o ano começa depois desse evento. É a 7ª vez que eu estou indo para esse evento seguida. Eu vou absolutamente todo ano, faz parte do meu calendário. E é muito legal. Se eu pudesse resumir o South by Southwest em uma palavra, para mim seria serendipidade, que foi uma palavra que eu aprendi lá, inclusive. Serendipidade significa aquele encontro não marcado, aquele encontro orgânico. Aquele valor que você gera, assim você está esperando que você ia gerar valor naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que era 2015 ou 2016, eu assisti uma palestra com o Ivan Spiegel, que é o fundador do Snapchat. Acho que 2016, enfim. E eu nunca entendi o Snapchat. Acho que o Snapchat, até o corte de idade, talvez é um pouquinho mais novo do que eu. E eu estava na sexta-noite, lá no Mag May, e ele estava sentado do meu lado. Eu cheguei para ele e falei, Ivan, me explica what the fuck is Snapchat? E ele explicou. E assim, porra, mudou meu mundo. Porque ele falou, olha, Flávio, ele não me chamou de Flávio, ele não sabia o meu nome, ele falou. Mas ele falou assim, olha, a comunicação ela está mudando. Você tinha uma comunicação mais formal, que você escrevia uma carta, você colocava uma data, você colocava um título. Depois surgiu o e-mail, aquela comunicação ficou mais concisa, ficou mais informal. Depois surgiu o Twitter, que você colocou 140 caracteres. E a gente no Snapchat, além, a gente colocou mais volatilidade nessa comunicação. Não é só uma comunicação curta, que às vezes é numa foto, num vídeo, ou numa mensagem curta. Aquela comunicação ela tem prazo de duração, que dura 24 horas. E com isso a gente está mudando a forma de relacionamento das pessoas. Eu falei, uau, que legal. Então assim, são várias ocasiões que você está no South by Southwest. E se eu pudesse passar uma dica para vocês, a dica é, aproveita toda ocasião que você tem. O South by Southwest, a gente faz o esquema meio carnaval, ainda bem que a gente está no carnaval que a gente pode falar. Todo dia começa às 8 horas da manhã, as palestras vão... A primeira palestra é às 9, né? Mas assim, às 8 você tem que sair da cama, sair correndo, tomar um café, pegar o Uber, porque não tem Uber, porque todo mundo pega Uber. 9 horas da manhã você chega na primeira palestra, você vai na última palestra 6 da tarde, e depois você fica na balada até as 2 da manhã. É balada, mas em todo lugar que você vai esbarrar com alguém que é bacana para trocar ideia. Você tá lá no Pits do Olimpiano, lá, cantando junto com o pessoal, mas você tá do lado de alguém que você tá trocando ideia. E isso que é mágico nesse evento, porque você realmente pode fazer download das maiores tendências que estão acontecendo. No meu negócio hoje, que é investimento de Venture Capital, o que a gente faz como core business é ligar ponto. É saber causa e efeito. É investir numa empresa hoje que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 10 anos. E para mim esse evento ele é essencial porque o que a gente discute não é o que está acontecendo hoje. É o que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a acontecer daqui a 5, 10 anos. Quanto tempo que eu tenho? Que eu não quero 1 minuto. Tá bom, vamos lá nos meus slides. Startup e empreendedorismo. É um dos tracks. Quem aqui vai para o Interactive? Levanta a mão de novo. A grande maioria, legal. Startup e empreendedorismo é um dos grandes temas do South by Southwest todo ano. Você tem, por exemplo, vários tracks que falam sobre tecnologia, aplicação de tecnologia, AI, grandes empresas. Você tem concursos de startups que estão lá mostrando fazendo o lançamento dos seus produtos.
Dizem que o Twitter foi lançado lá, eu discuto mais ou menos isso daí, mas o Periscope foi lançado lá enquanto ele sobreviveu e foi um super sucesso no South by Southwest. O Uber, o Lyft brigam toda hora lá com os aplicativos locais. Toda essa discussão, o bacana que vocês devem fazer lá é pegar as entrelinhas. Como que as tendências elas estão se movimentando e como que as pessoas estão se comportando com essas novas tecnologias que estão surgindo. E você assistir os pitches de startup é muito legal, porque o pessoal se prepara muito para apresentar aquela ideia. Como eu falei, rede, rede e rede. Em todo lugar que você for, você tem que aproveitar para se conectar com gente nova. Fora que tem muito mentor que abre sua agenda para te ajudar a resolver talvez um desafio que você tenha no seu negócio. E eu consegui acabar antes do final do tempo. Yes! Não, você viu que eu corri para não ser pego aqui, mas enfim. Mas gente, era isso que eu queria passar. Obrigado e aproveitem aí o evento. Valeu! Obrigada, Pripa. Ok, meu povo, vamos falar de nome, né? Pode parecer uma coisa mais relacionada à tecnologia, mas na verdade eu acho que acompanhar as tracks do Interactive é um dos meus hobbies prediletos. A gente acompanha isso o ano inteiro, a curadoria do SXSW, né? O que eles fazem, na verdade, é um grande trabalho de curadoria, eu sou muito fã do trabalho de curadoria que eles fazem. Então, eu acho que as tracks representam muito isso, tá? Então, quando a gente olha as tracks de 2019, por exemplo, tá? Isso aqui é a forma como eles estruturaram o conteúdo em 2019. A gente já consegue ver um pouco do que o festival está trazendo. Eu acho que quando a gente vê aquilo que sumiu de 2019 para 2020, a gente já consegue ver algumas tendências só daí. Só da gente ver que o ano passado uma das tracks que bombou foi blockchain e cryptocurrency, e esse ano a track nem sequer existe, eu acho que já diz muito sobre a evolução dessa tecnologia. Eu acho que uma outra tendência que aparece aqui bem clara é que cada vez mais eles não têm uma perspectiva de vertical. Então vocês veem assim, muitas vezes as empresas têm dificuldade de entender o SXSW porque ele não é um evento para indústrias automobilísticas, para indústrias de alimentação. Ele não segue essa lógica, certo? Mas ele tinha algumas tracks, né, que às vezes davam conta de uma vertical, como por exemplo food ou style and retail. Não tem mais também. Então cada vez mais eles vão realmente para esse lado de convergência e essas aqui são as tracks de 2020, onde a gente também consegue ver claramente algumas tendências já, como por exemplo a Cannabusiness, né, sendo uma track bem importante, Climate and Social Action. Então, a questão social sempre apareceu no SXSW de uma forma muito premente, mas esse ano eles colocaram climate realmente para falar da urgência da crise climática, é um posicionamento deles. Eles falam de futuro do trabalho em um workplace. Uma track que começou no ano passado, tem ganhado bastante tração, é o Experiential Storytelling, que junto com a questão de brands, acaba sendo bem interessante para todas as marcas. Então, eu acho que só a questão das tracks já dá uma pista do que está rolando, certo? Mas a gente quer trazer aqui para vocês quais são alguns novos tópicos, tá? Então, por exemplo, a questão de viagem ao espaço foi uma coisa que começou a bombar no ano passado e esse ano vai bombar mesmo, tá? Aquilo que a gente está chamando, que tem uma track chamada Connection and Culture, acho que o SXSW representa muito dessa visão dos festivais de inovação, falando de conexão e cultura, ou seja, às vezes a gente pensa, festival de inovação vai ficar tech, e eles estão lá falando de cultura, falando de arte, falando de sociedade, falando de tendência de comportamento, e a própria track que eu falei para vocês de Climate and Social Action, inclusive nos conteúdos que eles fazem, eu acompanho muito a curadoria deles o ano inteiro, é uma coisa que eles têm trabalhado bastante. E quais são os formatos, né, gente? Acho que é bem importante, assim, não é tudo palestra, né? Então a gente vai ter os keynotes, né? Os keynotes é aquele tudão, palestrão, umas salas enormes. É muito legal ver, mas sempre lembrem que os keynotes também estão no YouTube, né? Então, como diz o Clebinho, ninguém liga se você perdeu uma palestra. Se é só para ver o conteúdo mesmo, dá para ver depois, né? Os feature speakers, que são as palestras assim mais, tipo palestra formato bem tradicional. E tem os painéis. Os painéis é aquela controvérsia, porque muitas vezes eles são muito promissores, mas é aquela coisa, tem 1 hora de painel, 10 minutos cada painelista se apresenta, fala da sua empresa, acabou o painel. Isso é uma das maiores frustrações, muitas vezes, desse GSW. Então, sejam muito criteriosos ao escolher painel, porque muitas vezes é roubada. E aí a gente fica com aquela, poxa, o título era incrível. Não quer dizer, tá?
E esse formato, que é o Focus 15, eles são blocos de 4 apresentações. Então, em 1 hora, você vai ver 4 palestras, digamos assim. Então, eles têm uma temática, né? São 4 apresentações solo, né? Então, eles têm uma temática, um tema, uma tendência específica. Eles pegam 4 pessoas que agregam aquilo ali. É legal, é meio que a gente faz aqui com os curadores, né? Dá uma dinâmica legal. Até, por exemplo, se de repente tem algum panelista, né, que não é bem o interesse, mas vai ter um outro, então aquela 1 hora pode ser bem aproveitada. Sem falar que com 15 minutos, quando a gente tem menos tempo, a gente acaba melhorando até a nossa curadoria de conteúdo, né? Então acho que é um formato interessante. Acho que é legal ver os pitches, acho que o Pripas já falou, o Clebinho também, os pitches e o próprio Innovation Awards. Então acho que tem coisas interessantes para ver, para se abrir para esse novo, né? Coisas que estão acontecendo. As sessões de mentoria, quem estão lá para... Muitos de vocês falaram que querem fazer networking, querem conhecer pessoas. Tem pessoas incríveis como mentoras, então vocês têm a chance de se inscrever e ter um one-on-one. Muitos palestrantes, até keynotes, muitas vezes, são também mentores. Então é uma chance preciosa de ter alguns minutinhos com pessoas muito legais. E os round tables, que é para os festivais de filme e música, né? Então eles têm, bem uma rodada de negócios, né? Então eles têm uma mesa de negócios com temas e a partir disso a pessoa pode entrar e elas têm ali 20 minutos para negociar temas específicos, né? Então, por exemplo, alguém que esteja buscando um patrocínio, enfim. Então, que sejam bem criteriosos, pensem no formato também, não é só o título que interessa. Pensem no formato quando vocês forem fazer a agenda de vocês. A Van vai falar um pouquinho mais de dicas de como montar a agenda, mas a gente já fez uma coisa muito mamão com açúcar aqui, gente. A gente fez uma agenda que no final vocês vão simplesmente pegar o QR Code e vocês vão pegar a agenda mesmo. Então vocês podem pegar a nossa agenda e colar, copiar e colar. Tudo que tá aqui, não precisa nem anotar e depois procurar. É mamão com açúcar real oficial. Vocês vão pegar a agenda e daí, claro, escolham uma de vocês, tá? Então a gente vai agora mostrar para vocês, do Interactive, que é o que mais interessa para vocês, a nossa seleção, tá? E pra gente começar falando isso, a gente fez aqui, não é a lógica das tracks, é a lógica da nossa curadoria. A gente já fez uma curadoria dos temas, que tá, basicamente isso aqui é a forma como a gente estruturou os temas nesse momento, tá? Então essa é a forma como a gente está pensando, que já é um embrião do nosso reporte ali na frente. Então é porque muitas vezes a gente também vê as tracks, elas estão crescendo ou não. Então isso aqui já é meio a nossa perspectiva e a gente vai falar dentro de cada um desses temas as palestrinhas que a gente escolheu, tá? Então para começar, eu vou dar uns 5 minutinhos aqui para o nosso amigo Pacete, que está aqui, nosso parceiro, ele é gerente do Núcleo de Projetos Especiais do Meio Mensagem, é nosso parceiro, a gente está fazendo um projeto dos 100 dias de inovação com eles, o Pacete é nosso amigo, e ele vai falar um pouquinho da visão dele, ele já cobra o CW há muitos anos, né, Pacete? E aí a gente vai estar lá causando umas lives, e Media Meets Tech. Boa sorte, Pacete! Oi, gente, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para os virgens aqui, rapidinho. Na verdade, direcionar uma coisa para vocês. Quando vocês chegarem lá, e até porque a gente vai falar de agenda aqui, vão ter muitas preliminares, viu? Pode ser que seja muito bom para você logo na primeira. Pode ser que não seja nem na segunda nem na terceira. Porque eu falo isso? Porque muitas vezes a gente olha para o SSW, para os painéis, para quem é mais cartesiano até, de uma forma um pouco, eu quero cumprir essa agenda, eu quero cumprir aqui. Você não vai conseguir cumprir, né? Então quando eu falo de preliminar, você pode se frustrar na primeira, mas na segunda pode ser muito boa, pode ser que você se frustre em várias, mas uma específica seja muito bom. Eu acho que tem um desafio aqui. Quem que vai para produzir conteúdo lá? Levanta a mão. Quem tem o compromisso de produzir conteúdo? Como jornalista... Vamos fazer post, né? O post, mas enfim, que te demanda um compromisso. Eu estou indo pelo 4º ano, como jornalista, eu tenho um desafio diferente de muita gente que vai para acompanhar, porque imagina, você está ali no real time, tem que produzir conteúdo em vários tipos de formatos, mas essa experiência me ajudou a nossa equipe a entender um pouco. Nunca olhe, vamos chamar isso aqui, Media Meets Tech, de uma vertical. Nunca olhe uma vertical de forma isolada. Por exemplo, essa vertical ela tem tudo para ser boring, chata, Media Meets Tech. Mas olha só, eu acho interessante a confluência de temas que ela tem aqui. Então vamos pegar o contexto de mídia.
A gente tem, as Big Techs, elas são sempre muito pressionadas, discutidas, cobradas no SXSW, né? O Face, o Google, a Amazon, sobre privacidade de dados e tal. Esse é o grande contexto, né? Aí você reduz. Quando a gente fala de mídia, por exemplo, quando a gente está discutindo o bem-estar, a questão do bem-estar, quando a gente está discutindo a questão do... Tá voltando, cacete. Vai pra frente que se anda, meu filho. Vai! Eu tô fazendo isso, sabe por quê? Porque tem que fazer valer a performance. Ah, eu também acho. Eu também tava pensando nisso, tá? É aí, agora volta, porque agora tu foi pra frente. Demais. Spoiler. Vai dar esse Agora volta. Quando você olha pra... Aê. Quando você olha pra mídia, você tem aqui a questão de comportamento social, você tem o desafio das redes sociais, do overshare, você tem o desafio do burnout. Tem vários assuntos. Aqui, especificamente, tem a questão de política, que é muito forte. E aí você tem um recorte técnico. Então, pensa assim, essa vertical de mídia, ela não vale só para você que é publicitário, produz conteúdo. Não, ela vale para qualquer pessoa. Porque aqui, vamos supor, os painéis que falam sobre inteligência artificial e advertising. Você tem aqui uma discussão sobre entrega, você tem uma discussão sobre mudança de comportamento de consumo, né? A gente encheu, a publicidade encheu as pessoas de anúncio intrusivo, né? Então você tem uma discussão aqui de mudança de comportamento. Como que você entrega, você utiliza a inteligência artificial, que pode te ajudar a escalar, mas ao mesmo tempo personalizar uma comunicação. Então você tem um recorte de mudança de comportamento. Depois você tem uma questão, a ligação da inteligência artificial com a criatividade. Né? Como que eu utilizo a inteligência artificial para fazer uma entrega criativa, entender a jornada do meu consumidor de conteúdo, seja uma marca, um veículo, uma startup. Então aqui vários temas se encontram. Tem um específico que é esse do Google, de Voice, Personal and Brand, que é muito interessante porque a gente está discutindo muito a questão das personas, né? Muitos assistentes virtuais, muitos assistentes de voz. Existe uma discussão sobre criação de persona, gênero, desenvolvimento dessa persona. Aqui no Brasil a gente tem vários exemplos, como Bia do Bradesco e outros. É uma discussão interessante. Mas juntando tudo isso, pode ser que muitos desses painéis sejam ruins, outros bons. Não olhe de forma isolada. Tente analisar o todo, faça uma conexão do painel com o que você está vendo fora, com o que você está vendo na ativação, faça uma leitura com tudo que está sendo falado e especificamente sobre o Twitter. Não tem slide do Twitter, né? Não, tá ali. É a última sessão. Tem uma participação esse ano muito especial do Jack Dorsey, o CEO do Twitter, que ela é emblemática. O Pripas até comentou que existe uma lenda se o Twitter foi ou não lançado ali no SXSW em 2016. O Twitter tem uma relação muito interessante com a SXSW, né? Na época, os fundadores, eles experimentaram muito ali no começo do Twitter, eles ganharam um prêmio, o Twitter várias vezes voltou a ser centro de painéis, chegou a ser criticado, passou por crises, entendeu o seu modelo de negócio, mas especificamente nesse ano o Twitter está no centro, porque ele é uma rede social que virou rede social super importante para chefes de Estado. É uma rede social de comunicação do Trump, por exemplo, o Bolsonaro aqui no Brasil. Me parece muito interessante a discussão. No caso específico do Jack Dorsey, é interessante entender também a relação do fundador, que foi CEO, saiu, voltou, com a plataforma, com o Twitter, e um pouco essa jornada que ele tem de bem-estar e de mudança de estilo de vida. Tá chegando? Que bom! Então é isso, o principal recorte é, não vejam nada de forma isolada, façam as conexões, entendam que uma track de mídia, ela não está só voltada para profissionais de mídia e comunicação, ele vem devagar. De mídia e comunicação. E aí, não deu, é isso. Ô, paciente, vamos ver. Sim, realidade virtual é tão 2019, não é mais. Então falamos de XR, Extended Reality, e a gente tem aqui um dos maiores especialistas do Brasil, sem falsa modéstia, que é o Rodrigo Terra, do Estúdio Árvore. E o Terra apostou, né? Todo ano a gente brinca. Eu falei, aí Terra, esse ano é o ano da realidade virtual. E aí o Rodrigo dele fala assim, eu acho que é esse ano. Foi o ano passado, eu acho. Real oficial, acho que foi ano passado, né? Ele vai contar um pouquinho, é uma cena muito vibrante, inclusive tem muitas experiências, ele vai falar um pouquinho pra gente. Bom, gente, boa noite. Eu sou cofundador da Árvore e chefe de evangelismo tecnológico, Chief Technology Evangelist lá.
A Árvore, voltando em 2016, meu primeiro South By, esse vai ser meu quinto também, que nem o Clebinho. Eu, lá em 2016, eu já estava trabalhando com realidade virtual e o que tinha, na verdade, era uma feirinha encostada, né, num dos hotéis ali, se não me engano era no Marriott, que era uma feirinha de gadgets, assim, para realidade virtual e mal tinha discussões, né? Claro, já começava a se falar muito sobre a realidade virtual, como ela ia revolucionar, como o festival, o cinema ia mudar por causa de realidade virtual, etc. Só que no South By de 2016 não tinha nem sido lançado o Oculus Rift, né? É o primeiro óculos aí comercial, foi lançado alguns meses depois do próprio festival. De lá para cá, a track, né, de VR, a RMR, que era chamada até o ano passado, e esse ano finalmente usaram a nomenclatura que a gente usa, que é XR. Alguém sabe o que é XR? Muito bom. Olha só, meu. Estamos em 2020, né? Quando eu fazia essa pergunta em 2016... tá bom. Eu tô brincando. Obrigado, Vanessa. De realidade, quando a gente fazia essa pergunta em 2016, realmente ninguém nem sabia direito o que significava realidade virtual. Alguém nunca usou realidade virtual aqui? Quem nunca Eu usou também não ia nada? levantar a mão se eu não tivesse usado. É? Depois dessa, eu não ia. Porque a grande questão é que nesse ano a gente vai ver não mais esse assunto do que é realidade virtual, como a realidade virtual ou a realidade estendida é super transformadora na sociedade ou no mundo. Esse assunto é muito 2019. Né? O ano passado a gente viveu um ponto de inflexão que é o momento em que a gente começa a ganhar base. O que significa isso? A indústria de realidade virtual e de aumentada e mista, estendida, começou a ganhar corpo. Mais pessoas começaram a comprar óculos agora que não tem fio, não tem necessidade de botar no computador, gastar milhares de dólares ou milhares de reais para conseguir ter um equipamento na sua casa, e esses óculos hoje estão esgotados no mercado, né? Você não consegue comprar online. Se vocês tentarem entrar na Amazon e tentarem comprar um óculos Quest, vocês não vão conseguir, e não é só por conta do coronavírus, mas porque a demanda começou a aumentar bastante. Mas então o que o South By vai apresentar para a gente como realidade, como track de XR agora, englobando realidade aumentada, mista e estendida, né? A gente tem o Facebook, por exemplo, trazendo para a gente, via Facebook Reality Labs, toda a pesquisa deles para frente do que é o audiovisual, né? Então o óculos a gente associa muito, que é um negócio que você põe na cara, que tem um fone de ouvido, e aí parece uma máscara de mergulho, e é isso, né? Não, realidade virtual ou realidades estendidas, a gente trabalha muito com multissentidos, né? Para a gente fazer imersão, a gente precisa trazer esses sentidos, a gente precisa simular e estimular esses sentidos nas pessoas. Então o Facebook vai trazer as pesquisas em áptica, ou seja, o que faz com que você acha que você está realmente encostando num objeto, o que você acha que você está encostando numa pessoa, né? As pesquisas recentes do Facebook Reality Labs é por aí. Que nem o Pripas falou do Snapchat, né? Agora, depois de um tempo, o Snapchat virou a Snap Inc., né? Que virou essa companhia deles, e o Snapchat virou um produto aí da Snap Inc. O Snapchat hoje foi uma das primeiras plataformas a querer explorar a realidade aumentada, né, de uma forma de como você se relaciona, como você pode relacionar objetos virtuais com o mundo físico e como que você pode tirar o modelo de negócio disso, né? Então ela começou esse movimento todo de memes em realidade aumentada que tem super sucesso, né? Não sei se alguém usa AI stickers no Instagram, por exemplo. Né, as tais máscaras atrás efeitos do Instagram, na verdade são efeitos em realidade aumentada que podem ser aplicados graças a esse começo de estudo da Snapchat. Então isso vai ser muito interessante também. Essa palestra do Google também vai ser muito bacana. Mirror Worlds, que é um termo que está sendo cada vez mais usado para falar sobre esse mundo que não é mais, que é o mundo pós-digital, né? Que é o mundo que a gente começa a entender o mundo físico e o mundo virtual na mesma esfera de entendimento. A gente não separa mais uma coisa da outra. Então como é que a gente faz o mundo clicável? Como é que eu construo prédios, placas, fachadas, ruas e mesmo pessoas na rua de uma forma em que eu posso ter acesso a informações de
ou, por exemplo, se você pegar um restaurante e trabalhar a realidade aumentada, você ter acesso ao cardápio, você ter acesso, por exemplo, ao tipo de nutrientes que aquele cardápio tem. Hoje o Google tem feito essa pesquisa, esse tipo de trabalho agora feito para o próprio mundo. Você poder interagir com um prédio e saber as pessoas que estão lá dentro, por exemplo. Você saber se tem alguém que você está buscando naquele estabelecimento que você está presente. Tudo de uma forma não usando só o celular, mas aí também usando agora outros aparelhos que são coisas parecidas com isso que a gente tem na cara, que são os óculos, né? E é claro que a gente tem também, sempre teve as palestras falando sobre o fim da narrativa, né? O que realidade virtual acabou com a narrativa linear, ou realidade virtual vai acabar com as histórias que a gente conhece. Não exatamente vai acabar, mas agora as histórias em realidade virtual, ou as histórias em realidade mista, elas trazem novos componentes que a gente ignorou por 120 anos com o cinema, né? A partir do momento que a gente tem as pessoas presentes nas experiências, a gente tem as pessoas presentes nas histórias, ou a gente tem as pessoas presentes, por exemplo, fazendo um treinamento de indústria pesada em realidade virtual, significa também que o corpo das pessoas também está presente nesse momento, né? Então, são algumas, acho que uma pincelada super bacana para vocês, para assim se atualizarem. E o Virtual Cinema o Andrew tá vindo, eu tô de propósito aqui enrolando. O Virtual Cinema é uma track até recente dentro do festival de cinema do filme do South by, e ele vai trazer praticamente só premieres nesse mundo, né, nesse festival. Algumas premieres são dos Estados Unidos, algumas premieres são World Premieres, como o Festival de Cinema. Tô ficando tenso ali. Só que o que eu recomendo para vocês procurem realmente gastar um bom tempo ali no Marriott para poder aproveitar essas experiências. São todas inéditas, quase todas inéditas. Tem uma que participou de Veneza, que é o Pagan Peak VR, que eu recomendo super vocês a assistirem. Tem muita coisa de conteúdo artístico que vale super a pena, e muito conteúdo documental. Muita coisa do que é apresentada no South by vai para outros festivais e começam a rodar os festivais do mundo todo. É uma primeira oportunidade de vocês assistirem e terem conteúdo, terem contato direto com esse conteúdo. É isso aí. Maísa, que é a nossa pesquisadora, ela passou o ano inteiro nesse rolê, então ela vai dar uma geral de todos aqueles temas. Ela vai colocar aqui, não vai falar cada palestra porque não dá tempo, mas ela vai dar uma geral e depois vocês vão ter acesso à palestra, tá? A toda a agenda para vocês poderem se organizar. Oi, gente. Então vou passar bem rapidinho, mas depois vocês olham lá com calma. Um dos destaques entre os tópicos que a gente avaliou que vão ser bem interessantes esse ano é a questão da inteligência artificial, e quem conhece o SX sabe que isso não é novidade no SX, há muitos anos se fala disso lá, isso é sempre um dos assuntos principais lá. Só que a gente trouxe uma visão sobre como eles estão lidando com a questão da AI esse ano, que é muito pelo viés da ética e da criatividade. Então a gente tem o Google, a IDEO, a Deloitte, todos em painéis falando sobre como a primeira geração de inteligência artificial, com os erros que a gente aprendeu com essa primeira geração, elas mostraram que a gente tem que focar, em primeiro lugar, nas pessoas. A gente tem que desenvolver a inteligência artificial pensando no humano sempre. Então isso é definitivamente um dos tópicos mais importantes que estão sendo falados sobre AI esse ano lá. Um outro aspecto que também apareceu em várias palestras é a questão da criatividade e como, quando a gente usa AI, a gente pode criar coisas que não eram possíveis antes. Então, é como se ele expandisse a criatividade humana. E quem vai estar lá falando disso, parece que vai ser bem interessante, é um painel com o Google e a OpenAI. A OpenAI é uma instituição voltada só para pensar ética na inteligência artificial. Então, aqui as nossas recomendações sobre esse tópico. Aí a gente englobou aqui a questão da cannabis e a questão dos psicodélicos. A cannabis, ela é uma track individual, independente no festival, já era no passado, esse ano continua sendo, porque isso inclusive mostra como essa indústria tem amadurecido e ela cada vez mais ela é levada a sério, e ela é muito levada a sério no festival. Então a gente tem
a Forbes, por exemplo, num painel falando sobre cannabis e falando sobre CBD e como o CBD pode ser usado na indústria de saúde, na indústria de beleza. Então é um olhar bem de business mesmo para a questão da cannabis. E aqui a gente também quer falar de psicodélicos, substâncias psicodélicas, que o SX sempre também traz esse tópico, mas em comparação com a indústria da cannabis, ele está assim, há uns 10 anos atrasados, então está uma coisa assim, mais emergente ainda, mas é uma coisa para se prestar atenção, porque o potencial das substâncias psicodélicas, como, sei lá, ayahuasca ou MDMA, elas são, o potencial delas para resolver, para ajudar em questões como depressão, por exemplo, é gigante. Isso tem um potencial enorme. Então a gente também tem universidades como a Universidade de Zurich e a Cornell falando num painel sobre o potencial das substâncias psicodélicas. Então a gente vê como isso também está sendo levado a sério, porque essas pesquisas estão acontecendo nas maiores universidades do mundo. Design é também uma track independente no SX, sempre foi, também é bem legal. E o que é interessante sobre como o SX trata a questão do design é que eles falam muito sobre design para tecnologia, para produtos de tecnologia, produtos digitais. Então, assim como a gente viu no tópico de AI, que existe um foco em pensar ética, em pensar em inclusão, em pensar como fazer a tecnologia ser centrada no humano, aqui os designers que vão falar em muitas das palestras também vão falar do aspecto precisamos criar produtos digitais e de tecnologia voltados para as pessoas. Isso aqui vai ter algumas palestras e painéis legais, no caso com a Airbnb, a Adobe e a Fjord provavelmente vai falar em uma bem legal que vai bombar, tá? Outro aspecto que eles trouxeram, que a gente achou bem diferente, é como os designers estão tendo que lidar com criar produtos para tecnologias emergentes que a gente não conhece tão bem ainda. Então a IBM vai falar sobre, os designers da IBM vão falar sobre criar produtos relacionados à computação quântica, que é uma coisa que muito pouca gente entende tecnicamente como funciona, né? O que rolou? Gente, que... Isso foi a Siri? A Siri quer participar. Oi, gente. Não sei, foi uma demonstração live. Uma demonstração live que vocês puderam ver de como a computação a gente fala de inteligência artificial no SX, mas a Siri ainda tá chegando. Ai, que maravilhoso, gente. Sério, viu pra isso. Como a Lu já tinha mencionado, a questão da mudança climática vai chegar com tudo no festival esse ano. Eles já tinham uma track que eles chamavam de Global and Social Action, mas agora eles mudaram o nome da track, agora é Climate Change, Climate Action, porque eles estão realmente dando foco para isso agora, especificamente não tem como fugir desse assunto, né? Então a gente vai ter painéis lá, por exemplo, com a Força Aérea dos Estados Unidos e a Universidade de Johns Hopkins, falando sobre como a gente já consegue usar a inteligência artificial para prever desastres que infelizmente vão se tornar cada vez mais comuns, né? Como incêndios, como alagamentos, que a gente está vendo esse ano aí, muito, né? E até, inclusive, pandemias, né? Que a gente está vendo também o coronavírus, está tudo acontecendo esse ano, né? Ainda bem que eles estão imaginando já algumas soluções para isso. O que também é muito legal aqui, que a gente selecionou, é o painel do Google com XPRIZE, em que eles vão falar sobre como você criar produtos de tecnologia, pensar a tecnologia para resolver os grandes desafios globais que a gente tem, tanto sociais quanto ambientais, é uma forma de ativismo. Então eles estão chamando de ativismo tecnológico. A gente também chamou isso daqui de Future Exploration, que a gente agrupou aqui as várias palestras que vão falar do futuro menos emergente, o futuro mais distante, né? A gente está falando aqui de 10 anos para frente, 20 anos para frente. Então essas palestras que a gente selecionou aqui, elas já são mais fora da caixinha, no sentido de o negócio aqui fica bem louco. No sentido de um negócio fica bem louco, né? Exatamente. Boa. Antes do legal. Fica bem louco. Então a gente tem palestras que discutem a própria disciplina de estudos de futuro e olham para ela e refletem sobre ela. Então a gente tem uma que provavelmente vai ser bem legal com a Faith Popcorn, que ela é uma consultora.
Diva, a gente gosta dela. Ela é uma consultora de tendências há muitos anos, provavelmente uma das primeiras, e ela vai falar junto com o The Economist sobre super forecasting. E aí, dentro de Future Exploration, a gente percebeu um padrão que é falar de biotech, que é uma coisa que eu acho que ninguém ainda está prestando muita atenção, mas a biotecnologia tem potencial para ser realmente a tecnologia mais disruptiva para os próximos anos e para as próximas décadas. E o MIT vai estar lá falando disso, e a representante do MIT vai falar sobre como, provavelmente, a gente fala muito dessas tecnologias baseadas em silício, do hardware, inteligência artificial, mas como para a próxima década, provavelmente a biotecnologia, a biologia sintética vão ser o que mais vai transformar a sociedade em geral e o mundo que a gente vive. Aí esse daqui a gente chamou de Pillless Health. Aqui a gente colocou as palestras sobre MedTech e saúde. E por que a gente chamou de Pillless Health aqui, Porque o SX ele está pensando em soluções que não passem pela forma como a gente conhece a medicina hoje em dia, Que é esperar ficar doente e aí tomar um comprimido para resolver. Então eles estão trazendo coisas como eletricidade como remédio. Então tem um painel da Accenture com Stanford e várias outras empresas bem legais que eles vão falar como usar correntes elétricas no cérebro para resolver distúrbios como, por exemplo, ajudar uma pessoa que tem obesidade a sair daquele looping que às vezes a pessoa tem, Então é uma coisa completamente doida e nova, mas é uma solução diferente. Também não podemos deixar de falar na questão da edição genética, ou do caso do CRISPR, A gente vai ter provavelmente as 3 empresas líderes em edição genética falando sobre curar doenças, curar problemas de saúde com edição genética e quais são os limites éticos para isso, Porque a gente tem visto lá a China fazendo os experimentos com os bebês, eliminando umas doenças, mas quais são os limites éticos, Future Ready Cities, o SX sempre deu bastante espaço para falar de futuro da mobilidade. Então a gente viu ano passado o eVTOL, que são os carros voadores elétricos, sempre tem bastante espaço também para falar de veículos autônomos, mas o que a gente percebeu agora é um elevar dessa conversa para falar da cidade conectada e da cidade do futuro de uma forma mais geral, de uma forma mais holística, pensando na cidade. Então, a gente tem a Mastercard lá falando sobre como a tecnologia pode transformar as cidades em cidades mais inclusivas, em espaços inclusivos, porque uma Smart City ela também passa por ser inclusiva. E a gente tem também a cidade de Londres falando sobre o legado que foi deixado pelas Olimpíadas lá, que a gente sabe que muitas cidades fazem as Olimpíadas, gastam muito dinheiro com tudo aquilo e ficam aquelas construções paradas e eles foram muito diferentes para Londres, eles planejaram super bem aquilo e eles usam e aquilo transformou a cidade e a região onde foram os Jogos Olímpicos lá. Política. Esse ano, política vai pegar fogo no SX por um motivo muito óbvio, que é as eleições presidenciais dos Estados Unidos vão acontecer mais tarde nesse ano lá. Esse tema já foi super importante no ano passado. No ano passado a gente teve vários políticos falando lá, dando palestras, inclusive 7 pré-candidatos à presidência estavam lá no passado. Esse ano a gente não tem políticos falando e apresentando as ideias deles, mas tem uma visão bem crítica sobre onde estamos em relação à política e à democracia agora. Então a gente tem o Google falando sobre como se usa dados como uma estratégia de campanha numa eleição, e a gente sabe que isso é uma coisa meio perigosa, porque a gente viu o que aconteceu da última vez. E a gente também tem a Bloomberg e a Wikimedia falando como a desinformação, as fake news, os deepfakes são uma ameaça, elas podem minar a democracia. Então tem um olhar bem crítico para entender o que está acontecendo e não deixar certas coisas acontecerem de novo. Aqui a gente chamou de Age of Surveillance Capitalism, que é esse tópico aqui é para a gente falar de privacidade e dados, Isso daqui vem forte há muitos anos e, na nossa opinião, vai continuar sendo falado por muito tempo ainda, porque são um dos maiores desafios que a gente tem na nossa mão agora. São a questão da privacidade dos nossos dados. Então a gente tem uma feature session que a gente indica muito, quem quiser ir,
que chama The Age of Surveillance Capitalism, é com a Shoshana Zuboff. Ela acabou de escrever e publicar esse livro com esse mesmo nome, em que ela fala como a gente está experimentando uma mudança de paradigma no capitalismo para um capitalismo baseado em informação, em captura e venda de dados. Então, pode ser bem interessante, a gente recomenda que vocês vão lá. E a gente vai ter também o Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos falando sobre a tecnologia 5G. E essa tecnologia a gente já entende como ela sendo a base, a fundação para a gente conectar as nossas cidades, conectar os nossos espaços. Então é muito importante falar sobre isso. E ele vai estar lá, o Christopher Krebs, vai estar lá falando sobre quais são os desafios e quais são as oportunidades que o 5G vai trazer para a gente nos próximos anos. A gente também vai falar de espaço. Isso daqui, agora, é uma track independente também. Isso mostra o quanto eles estão vendo isso daqui como uma coisa relevante. E o porquê isso? Porque nos próximos anos, próxima década, próximas 2 décadas, a gente vai ver muitas missões espaciais para a Lua e para Marte. Então, existe uma intenção da NASA ou da SpaceX, do Elon Musk, de ir para a Lua e de ir para Marte, colocar a gente lá e se estabelecer na Lua. Então, o SX vê isso daqui como uma coisa importante para se observar. E aqui, nas palestras, em quase todas, NASA... acabou meu tempo, gente. NASA e SpaceX bombando aqui nesse tópico. E aí a gente selecionou rapidamente umas palestras que a gente considera que são mind-blowing, porque ou elas são de assuntos muito doidos, ou porque elas não necessariamente se encaixaram nesses outros tópicos que a gente falou agora, mas elas são muito boas e imperdíveis. Então, entre elas, a gente tem uma palestra do NetGeo, que parece que vai ser bem legal e vai bombar, que vai falar sobre storytelling, como eles fazem storytelling. A gente vai ter a Disney falando de storytelling também, isso apareceu em muitas palestras, tá, gente? Storytelling é a palavra-chave, parece, desse ano no SX. A gente recomenda que vocês vão também na Trends 2020 da Fjord, que vai ser bem legal. E também várias palestras de futuro do sexo e futuro dos relacionamentos, que a gente também indica pra vocês. Tá tudo lá na agenda, bonitinho. E se liga, que tem várias... Palmas pra Isa, gente. Bom, eu vou usar agora os meus... É o seguinte, rola uma coisa, vocês vão ver, principalmente os virgens, nós aqui nos grupos, assim, onde vocês estão agora? Ah, eu vou agora na do cara da BuzzFeed. Então, assim, tem algumas pessoas que batem cartão lá na SXSW, que a gente já curte, que é, por exemplo, o Rohit Bhargava, ele lança todos os anos o Tendências Não Óbvias lá. O John Maeda lança o Design Tech Report, que é incrível, não tá funcionando aqui, que é super legal. O Bruce Sterling, ele é considerado, é uma figura maravilhosa do cyberpunk, autor de vários livros, ele sempre fecha o SXSW. E a Amy Webb, que lança o Emerging Tech Report, lá é um report que a gente usa o ano inteiro, a palestra dela também bomba, então esse mês são meio as galeras que a gente já espera todo ano. Sempre declara a morte de alguma coisa, né? A morte de alguma coisa, the end of whatever. A gente vai ver o que ela vai whatever. matar esse ano. Não sei, ela sempre... É fazer uma cadeira. Para isso, vocês vão receber uma chapa planificada com peças de uma cadeira que foi desenvolvida para o Batalha Makers Brasil. Eu sou origamista por paixão, educador por missão e palestrante por vocação. Ver se dá certo, porque a gente tem que aprender, experimentar, errar, se divertir e fazer. Às vezes até as pessoas se incomodam, porque falam, não, vamos planejar. E eu falo, não, gente, vamos fazer, não dá para esperar.